Olá, boa tarde, Vitor Massante, Karina Rocha, Daniela, Cris Lopes, o Hélio. Vamos daqui a pouquinho começar o nosso café jurídico dessa quinta-feira. Hoje a gente vai estar aqui com a professora Adriana Calvo, de São Paulo, e a gente vai falar sobre os impactos do home office na saúde mental em tempos de Covid. Um tema extremamente relevante e atual para a gente debater aqui com a nossa convidada. Queria cumprimentar aí o Cristiano Costa, a Ana Carol, o André Monteleone. Mais alguns minutinhos aí, aguardando a professora Adriana Calvo, que daqui a pouco vai estar participando aqui com a gente. Vou só esperar mais um pouquinho, que ela já deve entrar daqui a pouquinho. Agradecer aí a participação do pessoal. Mais uns minutinhos, a gente já vai aqui esperando a professora Adriana Calvo entrar. Ainda não deu o horário, está começando agora. Cumprimentar aí o nosso querido Gustavo Cipolatti, diretor, conselheiro da Ordem dos Advogados, presidente da Comissão de Direito Tributário. Já vejo aqui que a doutora Adriana Calvo já está aqui na sala com a gente. Eu já vou convidar a doutora Adriana para participar conosco. Esperando que hoje a gente tenha aí uma boa conexão, né? Para que a gente possa bater esse papo aí com a professora Adriana Calvo. Professora Adriana Calvo, olá. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar recebendo a senhora aqui na nossa live do final de tarde, o nosso café jurídico aqui da Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo. Prazer é meu. Tá. Normalmente, os nossos convidados de fora, a gente sempre gosta de receber com uma muqueca capixaba. Mas em tempos de pandemia, né, professora Adriana, a gente está marcando a muqueca para frente e recebendo o pessoal com esse bate-papo aí no Café Jurídico. Excelente. Eu até pensei em pegar um cafezinho aqui, tomando, para parecer que a gente está aí numa cafeteria, tomando um cafezinho. Joia, joia. Mudança dos tempos, né, professora Adriana? Acho que a gente sempre esperou muita coisa para o futuro, imaginava o futuro, mas não imaginava que essa distância fosse ser encurtada e do dia para a noite a gente tivesse que tá vivendo essas mudanças todas, né? Isso com certeza, né? Os estudos estão apontando que tudo isso que aconteceu com o Covid acelerou mudanças que as relações de trabalho iam sofrer em uns 10 anos. A gente deu uma acelerada assim uns 10 anos para saber como vai ser esse futuro que virou hoje, né? Que não é mais futuro, que virou presente. Exatamente, exatamente. Se a senhora me permitir, eu vou só fazer uma... É difícil não conhecer a senhora, obviamente, mas se me permitir, vou só fazer uma apresentação rápida. Hoje a gente está aqui com a professora Adriana Calvo, doutora e mestre em Direito do Trabalho, professora, palestrante, advogada trabalhista, com mais de 22 anos de experiência, 9 livros publicados, e agora, recentemente, autora do Manual de Direito do Trabalho. E diretora de Direito do Trabalho da Comissão, acho que de individual, né, da Ordem dos Advogados de São Paulo. Isso. Joia. E, professor, hoje nós vamos falar sobre os impactos do home office na saúde mental em tempos de Covid, né? Eu até vi que, recentemente, a senhora participou de alguns debates sobre a visão da advocacia, sobre esses riscos todos. O que a senhora pode colocar para a gente aí nesse início? Então, nós organizamos aqui na OAB São Paulo uma semana de cuidados da saúde mental, que aconteceu há 2 semanas atrás. Quem perdeu pode até acessar lá no site da Cultura
do site Cultura Eventos da OAB São Paulo, que foi uma semana muito rica, com psicólogos, psiquiatras, procuradores, advogados, discutindo exatamente a questão dessa epidemia oculta, né? Porque pouco está se falando sobre a existência de uma epidemia oculta de transtornos mentais. Porque o que eu sempre digo para os meus alunos é, quando a Organização Mundial da Saúde, ela recomendou todas essas medidas de confinamento, isolamento, todas essas medidas que tinham como objetivo, num primeiro momento, conter a propagação do Covid, essas medidas foram medidas que foram pensadas do ponto de vista médico para evitar que as pessoas contraíssem a Covid. O problema é que essas medidas, elas tiveram custos econômicos, a gente está vendo aí o impacto na economia, e tiveram custos psicológicos. O que seriam esses custos psicológicos? Claro que você ficar confinado na sua casa, você ficar com medidas de isolamento social, claro que você ter filhos dentro da sua casa, com ensino à distância, ensino online, tudo isso mudou muito a rotina das pessoas. E pode ser que as pessoas realmente conseguimos salvar várias vidas do Covid, mas pode ser que isso acabou provocando um efeito colateral que seria uma epidemia de transtornos mentais. Então, o que eu tenho ressaltado para as pessoas é que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com essa questão dessa epidemia oculta de transtornos mentais. Então, o home office, muitas pessoas foram colocadas no regime de home office como medida, naquele momento, de resolver o problema do trabalho. Ou seja, a empresa não pode parar, os empregados têm que continuar trabalhando, então o que eu faço? Coloco os empregados em casa, certo? Só que foram empregados que foram colocados em casa que não tinham experiência de trabalho à distância, que muitas vezes trabalharam uma vida inteira dentro da empresa. Imagina um empregado que 30 anos trabalhava lá no banco e naquele banco sempre trabalhou interno. E de uma hora para outra ele tem que se acostumar com o trabalho em domicílio, o trabalho na sua residência. Algumas pessoas não estão preparadas para isso. Algumas pessoas não se adaptaram a isso. Eu tive casos de clientes, de empregados, que pediram, pelo amor de Deus, me deixa ir para o escritório. E eu tenho clientes que liberaram uma ou duas pessoas que pediram e disseram, olha, eu vou enlouquecer se eu continuar trabalhando em casa. Pelo amor de Deus, me deixe ir para o escritório. Eles liberaram uma ou duas pessoas trabalhando bem longe uma das outras, porque essas pessoas disseram, eu não vou conseguir continuar trabalhando na minha casa. A gente nunca parou para pensar nisso, mas não é todo mundo que mora numa casa grande, com uma infraestrutura excelente de ergonomia, computador, linha telefônica. A maioria dos trabalhadores moram em residências bem modestas, apertadas, pequenas. Imagina essas pessoas tendo que trabalhar no seu local de trabalho. Muita gente morava até em ambientes pequenos, um quarto, uma cozinha, exatamente porque trabalhava muito e só ia para casa para dormir. Não é? Imagina essas pessoas que agora tiveram que ir para casa para trabalhar e ficar em casa. O mercado imobiliário aqui em São Paulo teve um boom por causa disso, porque muitas pessoas que tinham apartamentos pequenos mudaram para apartamentos maiores para poder trabalhar em casa, e muitas pessoas que moravam no apartamento, como tiveram as áreas sociais restritas, preferiram mudar para uma casa. Então, o que acontece? Ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. E poucas foram as empresas que passaram orientações, que treinaram os empregados para trabalhar em home office. Ou seja, poucas foram as empresas que deram treinamento. Olha, você tem que tomar cuidados de ergonomia, quanto à altura da cadeira, a posição da mesa. Olha, quantas horas você pode ficar direto olhando a tela, para você não ter fadiga, não ter problemas na coluna. Poucas empresas deram essa orientação.
Então, o que, que acontece? Isso está gerando estresse, porque as pessoas foram, de uma certa forma, jogadas nas suas residências para continuar trabalhando. E continuaram trabalhando do jeito que dava, né? Continuaram trabalhando, se adaptando. Algumas se adaptaram bem, algumas pessoas têm perfil bastante flexível, têm perfil bastante jovem, moderno, e se adaptaram bem com as tecnologias. Outras pessoas estão tendo muitas dificuldades, pessoas que não são mais flexíveis, pessoas mais velhas que não estavam acostumadas com tecnologia. Para o senhor ter uma ideia, nós temos algumas turmas do Tribunal Regional aqui de São Paulo que ainda não ocorreram sustentação oral nas turmas, porque os desembargadores mais antigos não estão conseguindo se adaptar ao ambiente online. Havia desembargadores que não usavam computador, tinha o assistente, tinha as pessoas que faziam os votos e quase não usavam o computador. Imagina agora ter que fazer uma sessão virtual online, né? Então, nós temos todos os perfis. Tem algumas pessoas, o regime de home office foi bom, gostaram e se adaptaram. Outras pessoas não. Para as empresas descobriram que os empregados podem continuar produzindo, trabalhando em casa. Então, a gente tem muitas notícias na mídia comentando sobre essa questão de que, olha, eu não imaginava, eu tinha um preconceito com o teletrabalho, eu achava que o empregado em teletrabalho não produzia, ficava o dia inteiro assistindo TV, e eu estou vendo que funciona. Eu estou conseguindo verificar que eu consigo ter produtividade, mesmo que seja no ambiente online. E essas empresas que estão descobrindo isso, estão achando, então, interessante manter o regime online por conta de redução de custos. E aí é que tem uma preocupação que nós possamos a ter, porque muitas pessoas começaram a trabalhar em casa, no regime de home office, achando que era transitório, temporário. São pessoas que foram contratadas para trabalhar internamente dentro da empresa e estavam esperando que este momento fosse transitório. Agora, se a empresa chegar e falar, não, nós vamos reduzir nosso escritório e nós vamos manter o trabalho à distância, em home office, algumas pessoas pode ser que sofram com esse tipo de medida. Então, nós estamos aí, como eu disse no início do nosso café, acelerando problemas e discussões que nós teríamos daqui 10 anos. Ou seja, o teletrabalho, o trabalho à distância, ele já vinha crescendo no Brasil e no mundo. Mas o crescimento que nós tivemos com a pandemia foi, assim, exponencial. E aí, os problemas que nós já tínhamos relacionados ao teletrabalho também estão vindo em escala exponencial. Então, essa é a grande preocupação, né? Sim. Por exemplo, eu vou confessar. Oi, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar para a senhora que eu confesso que me preocupa muito com qual vai ser a postura dos tribunais quando começar a surgir os problemas decorrentes desse home office. Então, vou dar um exemplo para a senhora, um tipo de preocupação, já perguntando um pouco. Graças a Deus, o Supremo vem e afasta aquele artigo da medida provisória que fala que Covid não pode configurar acidente de trabalho. Isso foi, na minha opinião, um avanço muito importante. Agora, e quando surgiram os problemas desse home office? Porque nós temos algumas coisas que chamam a atenção, doutora Adriana, que é o seguinte, que é o que algumas pessoas reclamam, o excesso de trabalho no home office. E não ter mais horário para trabalho, né? Porque aí você recebe aquela mensagem com aquele serviço 8 horas da noite, 7 horas da manhã, no final de semana. As pessoas acham que por você estar em casa, você está literalmente disponível todo o tempo, né?
E quando vai ser quando começar a aparecer as reclamações trabalhistas, o excesso de jornada? Como é que a jurisprudência vai se formar nesse sentido, né? Então, eu fiz 2 lives com o professor Rodolfo Pamplona. Quem quiser ter acesso, é só entrar no meu canal do YouTube, Adriana Calvo, colocar meu nome, você vai achar meu canal do YouTube, onde a gente discutiu alguns riscos jurídicos do teletrabalho em tempos de Covid. Um deles é a questão da jornada de trabalho. Por quê? A CLT já tinha no artigo 62, inciso 3º, a regra que o teletrabalho é uma das condições que isenta a necessidade de controle de frequência. Então, já lá na reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, ficou determinado que, se eu trabalho à distância, presume-se que eu não preciso bater cartão de ponto e não tenho direito a hora extra. Só que a jurisprudência de 2017 para cá já sinalizou que esta presunção é em caso de realmente não ser possível o empregador controlar essa jornada. Da mesma forma que a jornada externa. A gente tinha essa discussão também com o vendedor, né? O vendedor em jornada externa. E aí, a jurisprudência sempre se posicionou no sentido de que, se eu estou no caso de um trabalhador que é offline, que ele não está conectado, se ele não está conectado, ele é offline, eu não tenho como saber, de fato, se esse trabalhador, que horas ele iniciou sua jornada ou que horas ele terminou sua jornada. Agora, se é um trabalhador online, imagina eu como professora, vou dar uma aula online. A aula é gravada. Eu sei quantas horas eu trabalhei. Se o trabalhador é online e a aula é gravada, e você tem como medir, né, quantas horas ele trabalhou, não adianta o empregador depois na defesa alegar, olha, é regime de home office, a MP 927 excluiu o controle de frequência. Porque o juiz do trabalho vai falar, isso é uma regra geral, mas que comporta exceção. Se o senhor controlou de forma indireta ou direta, e é possível se apurar uma jornada de trabalho, e essa jornada de trabalho foi extraordinária, cabe sim o direito às horas extras. Então, o que eu estou recomendando para os meus clientes? E aí são dicas de consultoria trabalhista. Eu estou recomendando para os clientes avaliarem quais são as funções onde ainda existe um controle e quais as funções que não. Olha, se eu não tenho como controlar, o empregado está trabalhando, ele está fazendo o horário dele. Eu não sei que horas ele acorda, que horas ele termina. Inclusive, eu tive um cliente que fez uma consulta muito interessante. A consulta do cliente foi o seguinte. Olha, eu tenho um funcionário que está mandando e-mail todo dia de madrugada. Eu estou desconfiando que ele está trabalhando à noite e não de dia. Aí o meu cliente mandou a seguinte consulta. Devo adverti-lo? Porque se ele trabalha à noite vai me gerar adicional noturno, eu vou ter risco aí de discutir a hora extra noturna? E aí eu respondi, mas neste caso, essa opção do horário de trabalho, se ele está trabalhando à noite, foi opção dele. Se o senhor no aditivo do contrato de trabalho colocou que não vai controlar a jornada, não controle mesmo. Ele pode trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí o cliente falou, então tá, então não vou falar nada, porque eu tô só desconfiando porque ele só manda e-mail de madrugada. Então, se ele tá mandando os e-mails de madrugada, eu imagino que ele tá trabalhando à noite, mas eu não sei que horas ele começa a trabalhar, nem que horas ele termina. Então tá, se o senhor não sabe, ele é offline. Se ele é offline, ele tá gerenciando a rotina dele de trabalho. Então, se você advertir, se você der uma advertência e falar, olha, você está mandando muito e-mail de noite, você está trabalhando de noite, não pode trabalhar de noite, isso é uma presunção que você está controlando. Aí sim, se você estiver controlando, ele vai poder pedir hora extra. Então, Entendi. Então, os empregados que estão trabalhando demais, porque tem reclamação de empregado que fala, olha, eu estou trabalhando mais no home office do que eu estava trabalhando aí na empresa.
Se o trabalho dele está sendo em excesso, mas ele está responsável pela jornada dele, é você que não está sabendo gerenciar, porque tem alguns casos que a pessoa está trabalhando mais, ela olha no relógio, eu sento às 8 e eu paro às 8 da noite, só que ela está trabalhando mais porque ela não está conseguindo gerenciar o tempo dela. A empresa não está controlando, a empresa não está falando para ela terminar a jornada às 8. É a pessoa que não está sabendo controlar o seu tempo e não está se adaptando ao home office. E está gastando mais tempo para fazer uma jornada que ela fazia dentro da empresa e algo que ela está fazendo fora da empresa. Agora, se o trabalhador comprovar que eu estou trabalhando das 8 às 8 porque eu estou fazendo mais coisas, a empresa me pediu mais trabalhos, a minha produtividade aumentou, aí eu entendo que poderia gerar hora extra. Porque a produtividade é um requisito indireto. Eu consigo provar quantas horas extras eu fiz baseada na produtividade. Nós temos jurisprudência no TST no caso de vendedores externos. Os vendedores externos que fazem pedido. Então, eles entram com a ação trabalhista dizendo, olha, cada pedido demorava 30 minutos. Eu tenho aqui 9 pedidos por dia. 9 pedidos por dia, conclui-se que eu trabalhava 9 horas por dia. Então, se o empregado consegue provar que ele passou a receber mais serviço, a produtividade aumentou e ele está trabalhando mais, aí ele vai poder pedir hora extra. Porque lembra que eu falei, só não tem direito a hora extra se não tiver controle, seja direto ou indireto. Produtividade é um controle indireto. Se eu cobro produtividade, eu estou controlando de forma indireta. E, doutora Adriana, a senhora acha, só aproveitar rapidamente para cumprimentar aqui o Alberto Nemer, coordenador das comissões aqui da Ordem, que entrou aí para assistir a gente, e doutor Valério Eringer, que é o nosso procurador-chefe do trabalho aqui no Estado do Espírito Santo, prestigiando essa nossa live aí. E a senhora acha que essa mesma linha de raciocínio valeria, por exemplo, para o sobreaviso? A mesma linha de raciocínio para o sobreaviso. Só que, assim, vamos distinguir. A gente tem prontidão. Regime de prontidão é quando eu aguardo ordens dentro do estabelecimento do empregador. E sobreaviso quando eu aguardo ordens dentro da minha residência. Agora, se o meu trabalho é na residência, eu não estou de sobreaviso, eu estou de prontidão. Olha a confusão, que interessante. Eu estou na minha residência, mas a residência é o local de trabalho. E se eu tenho que ficar naquele horário de trabalho disponível, de plantão, eu estou de prontidão e não sobreaviso. Sobreaviso Sim. É 1/3 das horas, prontidão é 2/3. Isso, é porque a gente imagina certas categorias, né? Eu aprendi mais um pouco sobre regime de prontidão e sobreaviso, foi com um cliente, aonde ele falava uma vez comigo o seguinte, doutor, eu passei o final de semana inteiro esperando o navio aportar para me poder ir para lá. E, poxa, no domingo, a minha família reuniu, eu não pude tomar uma cervejinha, porque eu fiquei esperando o navio, eu fiquei esperando o navio não veio. Moral da história, chegou o final de semana, o navio não aportou, não me chamaram, e nem uma cervejinha com a minha família eu pude tomar. E aí foi onde eu vi o que é a expectativa de um trabalhador ficar esperando, né? Às vezes, num momento de lazer, ele não pode. E agora vai ter toda essa confusão, realmente, nesse regime de home office, né? A medida provisória 927, ela quis, de uma certa forma, afastar isso quando ela colocou que o uso de aplicativos e outros instrumentos de trabalho não configuram sobreaviso ou prontidão. Mas não adianta, né, a medida provisória colocar isso na lei e dizer que avião não é ônibus e que um avião é igual a um ônibus. Quer dizer, assim, se realmente ficar configurado que o empregado estava de prontidão, já que ele está na sua residência trabalhando, local de trabalho é na sua residência, ele ficou de prontidão, eu entendo que ele teria direito, sim, a esses 2/3 de horas extras. Essa questão da jornada é uma questão que a gente está discutindo muito no trabalho à distância. E outra questão também que eu discuti bastante na live com o Rodolfo Pamplona foi a questão das despesas. Porque eu estou tendo muitos casos de empresas que não estão reembolsando os custos adicionais que os empregados estão tendo.
Porque o raciocínio da empresa é o seguinte, você já tinha a conta de luz na sua casa, você vai continuar pagando. Você já tinha internet, você vai continuar usando. Eu, como empregador, eu te forneço o laptop e o celular. E entendo que você não tem custos adicionais. Os empregados, por outro lado, estão dizendo, sim, eu tenho custos adicionais, porque agora eu fico em casa, minha conta de luz aumentou. Eu fico em casa e agora eu tive que assinar um pacote de internet maior. E aí, como eu tenho um pacote de internet maior, eu tenho um risco, eu tenho uma despesa maior. Então, muitos empregados estão alegando que estão tendo mais despesas para trabalhar em casa e que essas despesas não estão sendo reembolsadas pelo empregador. Eu entendo que também isso é um risco jurídico, porque pelo princípio da alteridade, o empregador é que corre o risco do negócio. Então, eventuais despesas que os empregados estão tendo nesse momento, se comprovadas, devem ser arcadas pelo empregador. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho recomendado para os meus clientes passar um formulário para o empregado e perguntar se ele teve despesas adicionais. E se ele disser sim, para ele justificar. E a gente guardar isso no prontuário. Olha, o empregado declarou que não tinha despesas adicionais. Eu consultei o empregado. Ou então a empresa fazer uma política global de pagamento de uma ajuda compensatória mensal para despesas. Olha, eu vou pagar R$120 a título de ajuda de custo para as despesas que você vai ter a mais trabalhando no regime home office. Então, isso também é uma possibilidade. Agora, a grande preocupação é que as empresas elas podem até estar se questionando sobre essa questão de jornada, sobre essa questão de despesas, mas elas pouco estão se questionando por essas questões de saúde mental. Então, eu estou com um caso de um cliente que a trabalhadora apresentou um atestado do psiquiatra dela, dizendo que ela teve uma piora no problema que ela tem de transtorno mental por conta do home office. E o psiquiatra, no relatório, recomendou que ela retornasse à empresa e, se não fosse possível o trabalho na empresa, que ela ficasse afastada, porque o psiquiatra entendeu que o home office, ela já tinha um problema de transtorno mental, tá? Era uma empregada que já tinha problema de depressão. E aí, o que aconteceu? Com o home office, pela adaptação, por todos os desafios de trabalhar online, ela teve uma piora. E aí, o psiquiatra deu um parecer recomendando o retorno ao trabalho. Aí, o meu cliente mandou esse parecer e falou, doutora, o que eu faço? Tecnicamente, não tinha como ela retornar para a empresa. Porque aí a atividade que ela desenvolvia não estava mais sendo desenvolvida dentro da empresa, todo mundo em home office. E eu falei para ele, você não tem outra alternativa a não ser afastar por afastamento médico mesmo. Se o psiquiatra está recomendando, afasta, encaminha para o INSS. Nesse momento, não há mais nada a fazer. Outra alternativa é você dar uma licença remunerada para ela de 30 dias, aguardar aí o retorno das atividades para quando ela possa retornar para a empresa. E aí a empresa depois perguntou, e se eu demitir? Olha o problema, e se eu demitir? Eu falei, se você demitir, você vai ter risco de ela alegar uma despedida discriminatória, porque ela te apresenta um atestado do psiquiatra dizendo que ela não tem condições de continuar trabalhando no home office, que o home office está piorando as condições dela de saúde mental. E você logo na sequência demite, se você não tiver uma justificativa objetiva para essa demissão, vai poder parecer que o motivo da dispensa foi esse problema de saúde mental. E aí ela vai poder alegar uma despedida discriminatória. Então, você vê que não é tão simples, né? Nós vamos ter novas questões que vão ser trazidas para a Justiça do Trabalho, que já começam a ser trazidas para nós, advogados, e que provavelmente vão estar aí também na Justiça do Trabalho. Só para o pessoal que está assistindo, eu acho importante apontar alguns dados, por exemplo. Eu tenho aqui uma pesquisa de um psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo, que ele diz que, o nome do psiquiatra é Alexandre Locke, ele diz que a cada um brasileiro com Covid, 40 trabalhadores vão ter
transtornos mentais por conta da pandemia. E ele colocou essa matéria, saiu publicada na revista Veja S.A. Pesquisas do Reino Unido e da China apontam que, por exemplo, na China, na cidade de Hawaii, que foi a cidade lá, Wuhan, que foi a cidade onde teve a pandemia, as pesquisas provam que 15% dos trabalhadores que estão retornando ao trabalho do pós-Covid estão com síndrome do estresse pós-traumático. O que significa isso? O trabalhador está retornando ao trabalho, mas ele passou por toda essa situação de isolamento social, quarentena, perdeu o familiar, pode ter contraído a Covid, ter sido entubado, ter sido um sobrevivente. E ele está retornando. Ele está retornando, mas às vezes ele está retornando, mas ele não está bem. Ele está com síndrome de estresse pós-traumático. E a síndrome de estresse pós-traumático é uma síndrome que só aparece em situações de guerra, situações de calamidades, ou se quando há fatores individuais, são ligados a fatores do tipo: eu fui sequestrado, eu tive a morte de um familiar. É uma síndrome muito séria de pessoas que passaram por situações de terror. Então, isso é preocupante, porque isso mostra que essa pesquisa foi feita pela Universidade Médica Naval de Xangai. Fala que 20% da população, após o fim da quarentena, apresenta sinais de síndrome de estresse pós-traumática. E a pesquisa do Reino Unido aponta que 10% das pessoas que estão retornando ao trabalho pós-Covid apresentam síndromes de estresse pós-traumático. E isso é preocupante, porque a empresa vai ter que lidar com este trabalhador que está voltando ao trabalho e que está voltando ao trabalho diferente do que saiu. Ninguém mais, todo mundo que passou pela pandemia do Covid teve danos psicológicos. Ninguém é mais o mesmo. Se a pessoa disser para mim, não, eu não mudei nada, eu continuo a mesma pessoa antes do Covid, é mentira. Alguma coisa você teve de impacto na sua saúde mental. Inclusive, os psiquiatras, nesse momento, eles alertam para aquilo que é normal, ou seja, se estamos numa pandemia, somos afastados das pessoas que nós amamos, no isolamento social, ficamos dentro da nossa casa, confinamento, perdemos familiares, pessoas que perdem emprego. Isso afeta psicologicamente todas as pessoas. Então, os psiquiatras estão dizendo que alguns aumentos de ansiedade, distúrbios de sono, melancolia, pessoas que choram, por nada começam a se emocionar e chorar. Não é por nada, né? São efeitos do que a gente está vivendo, né? Efeitos de tudo isso que a gente passou. Então, é normal. Os psiquiatras dizem que até um certo ponto é normal. Que as pessoas que estão sendo medicadas e mais acompanhadas são aquelas que tiveram um surto, que passaram do normal, né? Do normal que todo mundo, nesse momento, presenciou e viveu. E há uma preocupação também dos psiquiatras, das pessoas que já tinham transtornos mentais, por exemplo, quem tinha transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Imagina como essa pessoa ficou na pandemia. Se ela já era, ela vai ficar o dia inteiro passando álcool gel, o dia inteiro limpando as coisas. Eu tenho amigas que lavam a salada para comer agora 3 vezes. Eu falo, por que 3 vezes? Para tirar os germes, para tirar o Covid, e a terceira para não ter dúvida. E assim, tem pessoas que ficaram neuróticas com limpeza, transtorno obsessivo compulsivo. Existe também um outro transtorno mental que se chama agofobia. Pessoas que já tinham pânico quando estavam em multidões. O que acontece com a pandemia? Essas pessoas ficaram isoladas. Como é que vai ficar essa síndrome delas de medo de multidão com o Covid? Piorada? Então, são vários
fatores, né? Eu escrevi um artigo sobre saúde mental que vai ser publicado em breve, com essas matérias. Eu estou lendo aqui esse artigo, né? Mas, por exemplo, a revista Veja Saúde, ela publicou uma matéria chamada A Epidemia Oculta, : Saúde mental na era Covid. É uma epidemia que poucos estão falando. O UOL Notícias publicou uma matéria dizendo: psiquiatras alertam para tsunami de problemas de saúde mental na pandemia. Tanto que eu falo para os meus alunos e para os meus clientes que agora a nossa tolerância tem que ser muito maior. Sabe, eu tenho casos de clientes que do nada, de repente, ligam para você e ficam falando. Aí eu respiro, calma, tranquila, espero e deixo a pessoa falar. No final, o cliente não está bravo comigo, ele não está bravo com a justiça do trabalho, ele está digerindo tudo isso da pandemia e tá te ligando e descarregando em você. Né? E você tem que ter discernimento de entender que ninguém está normal nesse momento. As pessoas estão um pouco mais mexidas, sentimentais, irritadas. Então, eu tenho duas amigas que se separaram na pandemia. E falaram que vão voltar depois da pandemia. Eu falei, mas como é que é isso? Não deu certo. Ficar 24 horas com meu marido em casa. Antes eu trabalhava, ele trabalhava, e o casamento estava bem, mas 24 horas a gente quase se matou. Eu volto depois da pandemia. Né? Cada pessoa está tendo uma dificuldade especial. Por exemplo, eu confesso para você qual está sendo a minha dificuldade. Eu me adaptei muito bem ao home office, porque eu gostava já, às vezes, de trabalhar em casa. Não tive problema de me adaptar em dar aula online. Para mim, também não mudou muito. Não tive problema de trabalhar na minha casa. Isso também não foi um problema. Qual foi a minha dificuldade? Ter meu filho em casa estudando. O ensino online infantil. Então, eu tenho um filho de 8 anos. Então, o meu filho em casa estudando, que nem agora eu estava começando a nossa live, ele estava lá no quarto estudando. A cada 15 minutos, ele chama, mamãe, pega água para mim. Mamãe, me traz um biscoitinho. Mamãe, a professora já explicou isso, eu já acabei de escrever e ela não para de falar e eu já entendi. Ela não pode passar para a próxima? Eu posso dar uma pausa na aula e continuar amanhã? Assim, para mim, o maior desafio está sendo gerenciar meu filho no ensino online. Para outras pessoas, o maior desafio foi gerenciar a relação com o marido. Para outras pessoas, está sendo a relação profissional. E além de eu vou confessar para a senhora. Advogado... Não, eu vou confessar para a senhora que meu maior desafio foi encarar o detergente. O detergente? O detergente de tanta louça que a gente tem que lavar em casa. Então, eu vou confessar que eu abandonei o home office, por exemplo. Mas é óbvio que é só uma brincadeira. Dona, deixa eu só dar uma informaçãozinha, porque estão perguntando bastante. Eu acho que está todo mundo gostando. Estão perguntando aqui se vai ficar gravada. Essa live vai ser gravada e a gente vai ficar no site da OAB. E só queria aproveitar aqui para cumprimentar o João Dalcol, conselheiro nosso da Ordem, o doutor Luiz Eduardo Fontinelli, juiz do trabalho aqui no Espírito Santo e presidente da AMATRA aqui da 17ª, que está prestigiando a nossa live aqui. E aí, desculpe pela brincadeira, mas nós homens, a maior dificuldade foi se adaptar às atividades domésticas, porque não tem jeito, você está em casa e tem que colaborar, né? E as mulheres reclamando da jornada tripla, né? As mulheres botando os maridos, não é história de ajudar a mulher, não. Ajudar, não. As tarefas são iguais, é dividir, né? E os homens foram chamados muito mais para dividir as tarefas domésticas do que antes, né? Isso também foi um desafio, né? Então, todo mundo foi desafiado de uma certa forma. E eu entendo que, assim, qual é a preocupação? Por que eu dei o nome dessa live? Porque eu tenho falado dessa palestra. Então, eu tenho juízes do trabalho, procuradores, várias pessoas aqui ouvindo. Nós precisamos falar mais sobre essa epidemia oculta dos transtornos mentais.
Por isso que a gente fez na OAB São Paulo, essa semana que eu ajudei a coordenar, junto com o nosso presidente Jorge Pinheiro Castelo, sobre cuidados com a saúde mental. Porque eu tenho muitos alunos, amigos advogados, o pessoal da comissão, que estavam surtando do ponto de vista mental. Pessoas dizendo que não estão dormindo, que estão dormindo 3, 4 horas por noite, que durante a noite tem pesadelos. Durante essa semana de saúde mental, um psiquiatra deu palestra para a gente e disse que é normal você ter pesadelos nessa época de pandemia. Ele explicou que todos os pacientes estão relatando que estão sonhando mais e estão tendo pesadelo. E que isso é normal. Olha que interessante. Muitas pessoas estavam achando, estou com algum problema? Não, você está sofrendo uma restrição na sua vida, na sua liberdade, na sua rotina. E é normal que você tenha efeitos na sua saúde mental. Agora, o que as pessoas têm que verificar é até que ponto esses efeitos são controláveis, você consegue gerenciar nessa fase de transição e até que ponto esses problemas se acentuaram e você precisa de um apoio de um psiquiatra ou um apoio de um medicamento para te dar um suporte. E foi muito interessante nessa semana que a gente fez de saúde mental, porque ao final da semana eu recebi muitos depoimentos de advogados dizendo assim, nossa, professora, essa semana foi muito mais leve, estou me sentindo melhor, foi tão bom falar sobre isso e ouvir sobre isso. E essa é um pouco a preocupação da advocacia. Estamos aqui falando de advocacia, né? O pessoal de Vitória, que eu tenho um carinho enorme. Toda vez que eu vou dar aula, dou aula aí no Murad, eu sou muito bem recebida por todos. Eu imagino que, assim, todos nós estamos sofrendo de alguma forma. E o que nós podemos fazer nesse momento? Primeiro, é se conscientizar da importância de cuidar da nossa saúde mental, inclusive no home office. Então, você está no home office, tem que fazer umas paradas, dá uma parada, faz uma ginástica laboral, levanta, medita. Por exemplo, eu sou meditante há mais de 20 anos. Eu pratico meditação transcendental. Então, isso me ajuda muito e tem me ajudado muito durante essa pandemia a buscar manter mais tranquilidade. Né? Tranquilidade para quando o cliente me liga estressado e surtando, eu ouvir de forma calma, esperar e acolher. Mas eu sei, muita gente está surtando junto. Eu tenho advogados que estão dizendo, doutor, eu advogo para empresas, eu tenho empresário ligando para mim, gritando aos berros no telefone. Como é que eu faço? Né? É difícil gerenciar essa violência psicológica que as pessoas estão recebendo, das pessoas que estão desestruturadas, né? Então, isso não sou eu que estou falando, por isso que eu fui citando várias matérias aqui na UOL, na Veja, na mídia, isso tem sido matéria recorrente. E uma coisa que eu acho que é muito importante, o William falou, ensinar o filho a meditar. William, já dei várias técnicas para ele, só que na meditação transcendental, ele só pode aprender a meditar depois de 10 anos. Criança só começa a meditar com mantra depois de 10 anos. E eu estou assim, contando os anos para ele chegar lá, né? Mas, assim, a gente ajuda com criança como? Com técnicas de respiração, a gente ajuda fazendo alongamento. Então, meu filho, ele tem umas dicas que eu vou passando, vou tentando ajudar, né? Mas não é a mesma coisa que uma meditação para adulto. O que é importante também, que eu estou falando das crianças, eles também estão passando por dificuldades. Então, tem hora que eu paro e falo, vamos respirar e vamos entender que talvez a dificuldade dele seja que ele também não esteja feliz com essa situação de pandemia, né? E eu conversei com meu filho e meu filho chegou a dizer para mim, mamãe, eu tô com saudade da escola, eu tô com saudade de pôr uniforme, eu tô com saudade de ir pro pátio jogar bola, eu tô com saudade de ver os meus amiguinhos. Então, as crianças e os idosos também têm sido um grupo de muita preocupação para a psicologia, porque também dentro do mundo deles e das necessidades deles, estão sofrendo muitas dificuldades, né? E uma coisa que eu acho muito importante falar, que eu não posso esquecer, saiu a portaria 20 conjunta, lembra? Que traz dicas para as empresas, medidas para as empresas, do que elas devem fazer para o retorno às atividades. E você lê essa portaria conjunta número 20, tem a 20 e tem a 19.
E lá não fala nada de saúde mental. Então, isso que me preocupa. Ou seja, a medicina e a segurança do trabalho continua preocupada só com saúde física, né? Inclusive, no artigo que eu escrevi sobre saúde mental, eu falo que nós passamos por uma evolução, desde quando surgiu a medicina do trabalho até a psicodinâmica de Dejurs, né? Porque Dejurs, ele já estava no nível onde ele já entendia que o trabalhador, para ter saúde, no sentido do que diz a OMS, que é bem-estar físico, bem-estar mental e social, por saúde nessas 3 acepções, física, mental e bem-estar social, eu não posso, uma empresa, me preparar para receber esses trabalhadores me preocupando só com uma parte dessa saúde, que é a saúde física, e deixando de lado. Agora, Pode falar. professor Adriano, teve uma falhazinha. Agora, professora Adriana, uma dúvida, uma análise da senhora, só vamos tomar cuidado aqui com o tempo, porque eu sou meio indisciplinado e a gente não pode deixar de gravar essa live, até a pedido das pessoas. Eu sou indisciplinado, a gente vai conversando, eu já perdi 2 lives que nós extrapolamos o tempo de 1 hora, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Então, acho que está claro que todos terão, a gente está praticamente certo, todos terão um dano psíquico. O difícil agora é conseguir delinear o que isso é decorrente desse momento terrível de pandemia que a gente está passando e o que é decorrente, talvez, do seu trabalho. Seja porque seu empregador não delimitou direito às tarefas, ele não delimitou horário e acha que por você estar em casa, ele livremente te passa tarefas. E eu fico até imaginando, ele te passa tarefa, você cumpre as tarefas. E se você posta na rede social às 10 horas da manhã que você está na praia ou em algum lugar, vai poder ter esse tipo de punição, por exemplo? Mas eu acho que o grande desafio é saber se isso é decorrente desse momento terrível que a gente está ou decorrente de um excesso de tarefas mal colocada, né? Que é a síndrome do burnout, né? A gente tem percebido que aumentou os casos de síndrome do burnout, que é a síndrome do esgotamento mental. Porque aqui é um fator muito importante. As pessoas estão ficando muito tempo conectadas. Não sei se acontece para o senhor, mas às vezes eu fico no computador trabalhando, fazendo uma peça, e daqui a pouco eu entro numa aula online. Se eu for olhar, eu fiquei muito tempo olhando para a tela. E nós temos estudos dizendo que você ficar muitas horas conectado, muitas horas olhando para a tela, você tem a síndrome do olho seco, seu olho começa a coçar, ele começa a ficar, que é a síndrome do olho seco. Você tem, além disso, essa exposição à luz do computador, ela faz com que sua mente fique mais acelerada, e se você trabalha à noite ou fica muito tempo conectada à noite, pode prejudicar seu sono. Ou seja, nós temos aí uma série de outros riscos que nós chamamos psicossociais. Riscos que envolvem essa nova forma de trabalho, que é o trabalho home office. Mas o que eu gostaria de deixar claro para vocês, que esse trabalho não é o teletrabalho que, a princípio, a reforma trabalhista trouxe. É muito diferente eu contratar um trabalhador, ele ser um trabalhador que o trabalho dele é online. Vou dar um exemplo. Se eu for contratada para ser uma professora de ensino à distância, eu fui contratada para ser uma professora de ensino à distância, eu vou ter um treinamento para isso, eu vou receber equipamento disponível para isso. Isso é trabalho à distância, isso é home office. Outra coisa é eu ser uma recepcionista que não teve treinamento nenhum para trabalhar com tecnologia, com trabalho à distância, e por conta da pandemia eu ter que agora trabalhar de casa. Então, ela não é uma teletrabalhadora.
eu não posso dizer que isso é de verdade um home office. Na verdade, era um trabalhador que trabalhava dentro das empresas e que, por uma questão de uma pandemia, teve que começar a prestar seu serviço da sua casa. E ele começou a fazer isso sem preparo, sem orientação, sem experiência prévia. Alguns estão se adaptando super bem, ótimo, outros não. E como a gente faz com os casos de outros não? Como é que eu faço com os casos de pessoas que vão desenvolver síndrome do burnout? Como é que eu faço de casos de pessoas que podem chegar até ao suicídio? Entendi, Ou seja, entendi. você percebeu, vocês devem saber que os planos de saúde liberaram psicólogo online e médico online. Eu tenho alguns clientes que as empresas estão recomendando para os empregados usarem o convênio para fazer um atendimento com psicólogo online. Nesse momento. Ah, mas professora Adriana, eu nunca fui num psicólogo. Nós não estamos numa situação de normalidade, nós estamos numa situação de exceção. Então, talvez seja bom para você bater papo com alguém, conversar com alguém sobre o que você sentiu de mudança na sua rotina no home office. Ou seja, o que para você impactou esse sistema de trabalhar em casa? Quais são as áreas que foram mais difíceis para você? Eu até recomendo sempre para as pessoas, faça um quadro das vantagens e desvantagens para você de trabalhar no home office. Veja se quantas você aponta vantagens e quantas desvantagens. Se você estiver colocando nesse quadro mais desvantagens, o trabalho de home office para você está sendo pesado. Está sendo um desafio. Se você está colocando mais vantagens, é porque realmente esse trabalho para você se adaptou bem, está sendo uma coisa boa. E as empresas, o ideal seria que elas fizessem um pouco, de vez em quando, pesquisas de clima. Eu tenho um cliente que mandou para todos os empregados que estão no home office, como indicação da psicóloga organizacional, um questionário. E esse questionário tinha perguntas simples, do tipo: como você está se sentindo trabalhando em casa? Aí tinha lá, tranquilo, feliz, animado, desanimado, com medo. Como você se sente quando acorda de manhã? Com vontade de trabalhar, sem vontade de trabalhar, desanimado? É um questionário. Por que eles mandaram esse questionário? Para medir, né? De forma de medir, aferir como está a saúde mental dos seus colaboradores. Será que tem algum empregado que está com muita dificuldade? Eu preciso dar atenção para aquele caso específico? Para isso, eu preciso de uma política de PCMSO e PPRA adaptada à pandemia. Então, as empresas que prestam esse serviço de PCMSO e PPRA têm que também tomar alguns cuidados, não é só máscara e álcool gel, né? Tomar alguns cuidados com a questão da saúde mental, porque senão nós vamos ter uma epidemia de ações trabalhistas pós-retorno relacionadas a essa questão. E aí vai ser a discussão, será que é causa? Será que é com causa? Né? Vai ter essa discussão. O empregado adoeceu, é os efeitos psicológicos da pandemia? É o custo psicológico da pandemia? Ou ele adoeceu por uma questão do trabalho em home office? Foi o trabalho em home office que fez ele adoecer? Aí o psiquiatra forense vai ter que verificar o histórico dessa pessoa, se ela já teve outro problema de transtorno mental antes. E o mais interessante, gente, nós não temos estudos na área de saúde mental que possam prever esses efeitos psicológicos. Porque a última pandemia que nós tínhamos foi a da gripe espanhola, no início do século. E na época, no início do século, tanto a psicologia quanto a psiquiatria, elas não ainda admitiam danos psicológicos. A preocupação da psiquiatria e da psicologia no início do século era com a saúde física. E eles ainda nesse momento, eles não tinham estudos sobre saúde mental. Nessa época, se você tinha qualquer comportamento desvirtuado do ponto de vista mental, você era apelidado de louco. E o que a gente fazia com o louco? Colocava em manicômio.
Então, nós não temos pesquisas desta época da gripe espanhola. Então, essa pandemia do Covid, ela vai nos ajudar a refletir melhor de como o mundo pode lidar com outras pandemias, se elas ocorrerem, Entendi. né? Entendi. Então, Adriana, a gente, graças a Deus, a conversa foi tão boa que nós já extrapolamos em 15 minutos o nosso tempo do café. E assim, eu falo que a live boa é isso, a gente não vai sentindo. Eu já estava só um pouquinho preocupado aqui, que eu falei assim, a live vai cair pelo excesso, né? E aí nós não vamos poder gravar. Mas eu queria agradecer muito, muito, muito a senhora ter atendido o convite da escola, até pelo interesse todo do pessoal. Já quero lhe fazer um convite, vou lhe formalizar essa semana, para a senhora participar com a gente do evento, o evento jurídico mais importante nosso da escola, que é a semana da advocacia no mês de agosto. Se a senhora tiver disponibilidade da agenda, gostaria muito de a senhora prestigiar a nossa semana. E agradecer e dizer o seguinte, que o único que não é chamado para as nossas lives mais é o professor Rodolfo Pamplona, que a senhora falou, porque ele insiste em entrar nas nossas lives e falar que a muqueca baiana é melhor do que a capixaba. Então, professor, eu falei com o professor que ele não se ele falar isso aqui na nossa, ele não vai ser mais convidado, mas queria agradecer muito mesmo a atenção da senhora e dizer que as portas aqui da escola estão abertas para a senhora. Eu também agradecer muito o convite, foi muito bacana estar aqui com vocês. O assunto é bem complexo, tem muita coisa para a gente poder falar, principalmente questões polêmicas do teletrabalho, do trabalho à distância. Como eu falei para o pessoal, quem quiser se aprofundar mais, dá uma olhada no meu canal no YouTube, curta lá meu Instagram, que a gente está participando aí de várias lives. Esse é o lado bom desse momento, né? Porque tudo a gente tem que olhar as vantagens, o que tem de bom. E o lado bom é que a gente nunca teve uma democratização tão grande do conhecimento. Hoje, se a pessoa não tem condição financeira de estudar, ela entra no YouTube, ela entra nas redes sociais, ela está tendo material de alta qualidade, com grandes professores e podendo ter acesso a tudo isso gratuito, né? Então, essa é uma das grandes vantagens nesse momento. Exato. Joia. Professora, muito obrigado e fique com Deus e se cuide. Se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de estar recebendo a senhora aqui no Espírito Santo quando acabar essa pandemia. Tá bom, mandar muito um abraço, obrigado. Um beijo para os meus alunos lá do Murad, tá? Um abraço para o pessoal Joia. que assistiu aí a aula. Tchau. Até logo, professora. Tchau. É isso aí, gente. Queria agradecer aí a todos que ficaram com a gente até aqui. Essa live hoje aí muito bacana com a professora Adriana Calvo, falando sobre os efeitos do home office nesse período. E dizer que amanhã a gente está aí de novo, no mesmo horário, com o Café Jurídico com Cultura. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e se cuidem.